Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. E o tema de hoje é um tema muito interessante, é um tema que eu gosto bastante e é um tema extremamente importante para as empresas, que é o turnover. Exatamente, o tema é turnover. O que é o turnover? Como que funciona? Como que evita esse problema? E eu vou citar algumas empresas que têm um turnover alto e a razão disso, tá? Bom, primeiro, o que é o turnover? Turnover, a grosso modo, é o giro de funcionário dentro da empresa, né? É o tempo que um funcionário entra, fica na empresa e sai, tá? A grosso modo seria isso. Então, uma empresa que tem o turnover alto é uma empresa que o funcionário entra, fica pouco tempo e sai, né? Isso vários funcionários, diversas áreas e diversos departamentos e diversas funções. E o que é um turnover baixo? Significa que o funcionário fica mais tempo naquela empresa. Ele entra, fica mais tempo e sai. Ah, Piero, mas quanto tempo? Depende da empresa, depende do segmento. Então esse tempo vai depender do segmento, do ramo de atuação dessa empresa, tá? E o que causa esse turnover alto, pessoal? Por que o funcionário fica pouco tempo? Se o funcionário fica pouco tempo, normalmente é um problema da empresa, tá? Porque não é problema de um funcionário, né? Se fosse um funcionário, seria só aquele funcionário especificamente, né? E não 10, 15 funcionários, né? Então, o que causa esse turnover alto nas empresas? E eu já passei por isso, já entrei em empresa que tinha o turnover alto, conversava muito com o RH para a gente resolver isso daí, né? Então esse trabalho tem que ser primeiro reconhecido pelo RH e ser trabalhado pelo RH, principalmente pelo RH, que é quem está olhando ali os funcionários, né? Mais de perto. Então, basicamente são três causas do turnover alto, que é, primeiro, salário baixo. Salário não compatível com a categoria, né? Isso é uma realidade, pessoal. Muitas empresas não querem admitir que o salário está fora do mercado, está fora da realidade do mercado, ou admitir que o salário está baixo, mas é uma realidade. Isso é uma das três causas do turnover alto, da saída do funcionário ou da insatisfação do funcionário, tá? Então, primeiro é salário baixo. Mas é só salário? Não. Você pode ter uma empresa que paga bem e ter o turnover alto também. Não é a única causa, né? Eu vou te falar que na maioria das vezes nem é esse o problema, tá? Mas eu estou listando aqui. Mas normalmente não é o salário que é o problema do turnover. A segunda causa é a cultura empresarial daquela empresa, né? Às vezes a empresa tem uma cultura tóxica, tem uma cultura de trabalhar fora de horário, tem uma cultura ruim, né? E existe sim. Então às vezes o salário é bom, mas a cultura da empresa não é boa. E isso realmente a gente tem um turnover alto e perde funcionário bom, porque a cultura da empresa não é boa, tá? E a terceira causa é a liderança ruim. Essa terceira causa é uma causa complicada também, porque como que você faz com uma liderança ruim? Às vezes a liderança é tóxica, né? Às vezes a liderança cobra algumas coisas que não faz sentido. A liderança às vezes não está alinhada com a empresa, né? Então isso sim faz o funcionário sair. Então basicamente as três causas do turnover alto é salário ruim, salário baixo, salário não compatível com o mercado, cultura empresarial, cultura da empresa ruim, uma cultura tóxica, uma cultura que não privilegia o funcionário, que não se preocupa com o funcionário, tóxica mesmo, né, com diversos problemas. E a terceira, liderança ruim, né? Então às vezes o funcionário tem uma liderança ruim, uma liderança tóxica, que isso faz aumentar o giro dessa empresa. Pode ser uma causa, pode ser duas causas ou pode ser três causas, tá? Não necessariamente você tem que ter essas três para ter o turnover alto e não necessariamente só uma, duas, enfim, isso depende muito de empresa, né?
E aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência que eu tive com turnover alto. Eu entrei uma vez numa distribuidora e eu era o quarto gerente em 6 meses, né? Era uma empresa de medical device. Empresa de medical device é uma empresa altamente qualificada em termos de funcionário. Os funcionários são muito qualificados, né? E aí eu era o quarto gerente em 6 meses. Não é normal, pessoal. Normalmente o cargo de gerente nesse tipo de empresa é um cargo que o camarada fica bastante tempo, né? E aí na hora que eu entrei já foi um sinal de alerta, quando eu vi que eu era o quarto gerente em 6 meses. E aí eu fui ver a equipe de venda, né? Os vendedores, coordenador e supervisor. A mesma coisa. O turnover do vendedor era muito alto. Só para vocês terem uma ideia, normalmente o treinamento de um vendedor de medical device é no mínimo 6 meses. Então a empresa paga 6 meses para esse vendedor ficar estudando e ficar fazendo treinamento. Ou seja, ele é um vendedor caro. Ele é um vendedor que não entra na empresa já vendendo, né? Ele precisa aprender o produto, a fazer os treinamentos, fazer as certificações. Então, quando eu vi que a equipe de vendas era uma equipe que tinha esse turnover alto, me causou um espanto. Eu falei, opa, peraí, né? Eu era o quarto gerente em 6 meses e o turnover alto da equipe de vendas. E aí eu conversei com o RH e o RH não estava muito preocupado com isso, né? Infelizmente. E obviamente aconteceu esse giro alto, né? De vendedor. Realmente eu perdia muito vendedor. Eu tinha certeza que não era liderança, né? Porque eu era também o quarto gerente que estava lá em pouco tempo. Então eu vi que era a cultura da empresa que era o problema. O salário não estava compatível com o mercado. Era um salário que poderia melhorar, inclusive os benefícios. E a liderança acima de mim, no caso gerente, que era a diretoria, também era uma liderança um pouco tóxica, né? Então eu conversei muito com o RH, mas infelizmente não teve o que fazer. Eu acabei saindo, toda a equipe de venda acabou saindo e depois eu acompanhei um pouquinho. Essa empresa trocou N vezes de gerentes, né? Então em um ano passaram mais 4 gerentes super qualificados, alguns gerentes até melhores que eu de qualificação e de experiência, e esses caras não ficaram. Ou seja, eu tive mais certeza que o problema era cultural da empresa. E aí cultural entra salário, entra liderança, entra tudo também, né? E aí só uma reflexão, né? Será que vale a pena? Será que o RH não estava enxergando isso, né? Que estava passando ali, que o turnover estava muito alto. Isso é a função do RH, né? O RH, por acaso, era um RH antigo na empresa. Era um RH que estava há bastante tempo lá. Então ele tinha acompanhado esse turnover, essa mudança de pessoas há bastante tempo. E é ruim porque a empresa perdeu muito dinheiro. A empresa estava perdendo muito dinheiro. Porque se você tem esse vendedor, você tem que pagar a passagem para o vendedor para ir lá fazer o treinamento. Às vezes é passagem internacional, porque ele vai fazer o treinamento nos Estados Unidos, dependendo do produto. Então é bem complicado e bem custoso esse turnover alto, né? E aí eu dou um outro exemplo de turnover alto que não tem problema. Que esse turnover alto faz parte da cultura da empresa. Quer um exemplo? McDonald's. McDonald's é um clássico exemplo de turnover alto. Quem entra lá é um jovem, normalmente jovem, jovem aprendiz, que tem sim um salário baixo, e só que a função dele são funções bem estabelecidas, né? Existe um processo lá. Então, exemplo, o jovem entrou no McDonald's para fritar hambúrguer. 2, 3 dias ele já está fritando hambúrguer sozinho, porque tem um processo ali, né? Então, olha, você vai pegar o hambúrguer, vai deixar tanto tempo assim, papapá, você vai fazer isso aqui, vai fazer assado. Então é aquilo ali, não muda. Então para o McDonald's ter um turnover alto, não tem problema. Em 2, 3 dias aquela pessoa nova, aquela função, já vai estar fazendo aquilo ali. Já vai estar atendendo o cliente, já vai estar fritando um hambúrguer, já vai estar montando um hambúrguer, enfim. Então para o McDonald's esse modelo de turnover alto, tudo bem, né?
ele paga relativamente pouco, o funcionário fica lá um tempo, como primeiro emprego principalmente, passa 6 meses, eu não sei a taxa de turnover do McDonald's, mas acredito que seja nessa faixa, fica lá 6 meses, no máximo 1 ano, arruma outro emprego melhor e sai, e tá tudo certo, tá? Então esse modelo McDonald's, eu brinco até, quando a empresa tem o turnover alto, eu brinco que a gente está parecendo o McDonald's. Não que seja ruim, pro McDonald's não é ruim, é isso aí, é calculado aquilo ali. Né? O RH do McDonald's, a chefia do RH sabe disso, mas no McDonald's tem processo bem estabelecido, né? Não tem problema nenhum isso. Já em Medical Device, que eu tenho um vendedor que eu preciso pelo menos 6 meses de qualificação, de treinamento, é ruim. É um dinheiro bem, né, assim, muito gasto, que não é bem aproveitado. Né? Então, no caso de Medical Device, de vendedor médico, é ruim. Ou um vendedor de indústria farmacêutica, por aí vai, né? Então é isso, pessoal. Eu recomendo sempre a olhar como está o turnover da sua empresa. Né? Porque às vezes a gente tem a tendência de falar que o problema é o vendedor. Não, aquele cara não é legal. Tá, aquele cara não é legal, mas e os outros 5 que passaram? Né? Será que era legal ou não? Aqueles 4 gerentes que estavam antes de mim em 6 meses. Será que eles também não eram legais? Ou os gerentes, sei lá quantos que entraram depois de 1 ano. Uns 3 que entraram depois de mim, que ficaram no máximo 6 meses, 1 ano. Será que eles também não eram legais? Né? Então, eu acho que é uma reflexão. Então, só para recapitular, basicamente são 3 causas do turnover alto. Salário baixo, cultura da empresa e liderança ruim, né? Que tem a ver um pouco com a cultura da empresa, tá bom? Então é isso, pessoal, só uma reflexão. Eu acho que vale a pena pensar nesse tema dentro de uma corporação, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo.